Seja bem-vindo, bem-vinda ao Psicoefeito. O meu nome é Nelson Pereira e eu sou psicólogo e neuropsicólogo. Convido-te a ver o meu site em psicoefeito.com, onde tens lá os links para as minhas redes sociais, o meu blog e um pouco daquilo que eu falo da minha abordagem em psicologia. Hoje trago-te aqui um tema que é um tema tabu, um dos dois temas tabus que eu identifico na sociedade, que é a morte. Obviamente vamos falar um pouco de morte e do seu fiel escudeiro, o luto. São dois artigos que podes ver no meu blog e também no jornal para onde eu escrevo, O Comércio do Seixal e Sesimbra. Bom, então vamos começar pela morte. A morte é uma inevitabilidade. É um tema tabu em Portugal, porque eu ainda me recordo, por exemplo, da minha querida avó, dizer que não se pode falar de morte porque é mau. Porque a ideia de que morte atrai morte. Como se isso fosse algo, se nós pensarmos um pouco sobre isso, não faz o mínimo sentido. Porquê? Porque a morte é inevitável, quer nós falemos dela, quer não. Então, aqui no Psicoefeito, como gostamos de agitar as águas, vamos contribuir para que tu tenhas um pensamento mais crítico sobre este assunto. E que, em vez de evitares falar nele, que fales nele sempre que assim o entenderes. Pelo menos como pessoas que se permitam ouvir-te ou até discutir o tema contigo numa perspectiva de verem de que forma é que e a outra pessoa ou as outras pessoas veem este tema. E estas discussões também fazem falta na nossa sociedade. Não só sobre a atualidade, mas sobre estes temas, que são temas que já vêm desde há muitos anos atrás, que estão carregados de crenças erróneas acerca deles. A morte. A morte é uma inevitabilidade. O artigo que eu tenho escrito começa com esta frase que eu te vou ler. Contra o mal da morte não há remédios nos jardins. Contra o mal da morte. Eu coloquei a frase não é minha, mas eu coloquei a frase, mas se pudesse, coisa que não vou fazer com respeito ao autor, se pudesse eu retirava-lhe a expressão mal. Ou seja, eu colocaria qualquer coisa como contra a morte não há remédio nos jardins. Porque a morte não é um mal. A morte voltamos à mesma expressão, é uma inevitabilidade. E porquê que é uma inevitabilidade? Porque é inevitável a todo o ser vivo que tem o seu período em que nasce, tem o seu período de florescimento ou de maturação e tem a morte. Então, entre o período do nascimento e o período da morte, nós temos o nosso período de vida. E o facto de não falarmos sobre este tema, que é um tema muito importante, criou a ideia de que se eu não falar dele é como se não existisse, ou é como... depois, quando eu já ouvi estas expressões que era... quando isso me acontecer, eu depois lido com isso. Mais uma vez, há bom português que depois... Agora não vale a pena. Ou seja, onde é que vai aquele ditado que mais vale prevenir do que remediar? Não. Infelizmente não se previne isto, ou seja, não se fala sobre este tema para que um dia que ele me bata à porta, e vai bater, inevitavelmente, vai-me bater à porta, eu não saiba reagir a isso e seja como uma grande parte da nossa sociedade, não sei se é a maioria, não tenho estudos a falar sobre isso, mas uma grande parte da nossa sociedade, isso é garantido, tem uma forma muito peculiar de fuga deste tema. Quando falamos de morte, não falamos só da morte do ente querido. Pode ser a morte do ente querido, pode ser a morte do animal de estimação, pode ser a morte de uma relação. Quando há o término de uma relação, que também é algo que nos dói, é algo que nos custa. Muitos autores, estou-me a lembrar, por exemplo, como escrevo no artigo de William Shakespeare e outros mais,
sempre retrataram muito a morte, aquela ideia sempre de muito escuro, não é? O preto, as roupas sempre pretas, os cenários, portanto, ou aquele castanho muito escuro, ou um azul muito escuro, há sempre uma cor escura, não é? Como se a morte, até mesmo a própria imagem não é, que se criou do ceifador, não é? Que vem com o capuz, que não tem cara, mas não é, tipo, sempre tudo muito escuro, muito sombrio. E a morte, se calhar, na minha perspectiva, é injustamente falada e é injustamente condenada. Porque gostava de deixar aqui uma questão para tu refletires. Se tu pudesses falar com a Dona Morte, que é uma forma carinhosa como eu chamo, se tu pudesses falar com a Dona Morte, que questão é que lhe colocarias? Deixar-te só aqui assim um segundo ou dois de silêncio. Tendo em conta essa tua questão, será que ela retrata algum medo que tu tens? Que medo é esse? O que é que te faz abanar quando se fala sobre este tema, se é esse o caso? Outra coisa que nós fazemos que não é correta, uma é evitar de falar deste tema e uma outra é, por exemplo, quando associamos a nossa dor à dor de outro, e aqui entra o luto. Que é muito aquela frase de eu sei porque é que tu estás a passar, também já passei por isso. Há pessoas que, como não sabem o que dizer, dizem isto achando que estão a ser empáticas, mas não estão. Isto não é empatia. Isto é aquilo que a sociedade já diz há muitos e muitos anos que não corresponde à verdade. Porque eu nunca vou sentir o que o outro sente, mesmo que perca um familiar que seja no mesmo grau que eu perdi o meu. Nunca é a mesma coisa, porque cada um experiencia a morte, faz o seu luto de forma individual, de forma única. E não é uma coisa universal. Não há aqui um luto em conjunto, o luto é todo ele individual. Pode até ser feito em família, mas é sempre pelos diferentes elementos, logo é sempre de forma individual. Uma outra expressão usada muitas vezes em relação a isso é o tempo cura tudo. Não, o tempo não cura tudo. O tempo é aquilo que nós fazemos com ele. Se eu não falar sobre esse tema, se eu não falar sobre a morte de uma pessoa que me causa dor, o luto que tem a dor associada, se eu não falar sobre isso, por exemplo, em psicologia, se eu não falar sobre esse assunto, o tempo não vai curar. O que eu vou é estar a encostar para o lado, mais uma vez, infelizmente, como a nossa sociedade portuguesa tem feito em diversos temas, mas vamos nos focar na morte. Como a sociedade tem feito ao longo destes anos, que é deixar andar. Mas o deixar andar não é solução. Nunca foi. Ok? Nunca foi, porque as pessoas sofrem por dentro. Lá está. A dor é inevitável, como dizia Viktor Frankl, mas o sofrimento é opcional. As pessoas optam por sofrer. E depois, quando vão muitas vezes procurar ajuda, já vão mesmo no leito de um sofrimento atroz. E nós ajudamos, desde que a pessoa queira ser ajudada no processo de terapia. E uma das ajudas é o quê? É precisamente encarar essa dor, ok? E essa dor tem que ser sentida. A pessoa tem que chorar, a pessoa tem que se sentir triste. Com o luto, vem uma outra questão, que é quando nós falamos no luto, falamos num sentimento de desamparo, ok? De impotência. Chegamos até a evitar sentir, e aqui chama-se emoção, que é a tristeza. A tristeza é uma emoção como a alegria, como o medo, como a raiva, como o nojo ou a repulsa. E são emoções, na minha perspectiva, não existem emoções negativas nem positivas. Existem emoções, porque as emoções permitem-nos adaptar. É isso que as emoções servem, para nos adaptar ao ambiente que nos rodeia. Quando há a morte de uma pessoa, por exemplo, de um ente querido, nós devemos de ter a emoção de tristeza ativa, porque o luto não tem um tempo.
O luto pode ser dias, semanas, meses, anos. O que importa é estar num processo de luto normal. Isto é, que sintamos esta tristeza, ok? Que falemos sobre a pessoa que partiu, que falemos sobre os momentos bons com essa pessoa, com os momentos menos bons com essa pessoa, mas que nunca evitemos de falar do tema da morte e do luto. Então, o luto é um fiel escudeiro, porquê? Porque o luto é uma forma de amor à pessoa que partiu. É uma das nossas formas de amor à pessoa que partiu. É o respeito pela pessoa. E é uma forma de amor porque eu respeito a perda dessa pessoa, ok? É como se eu, ficando cá vivo, eu respeitasse a imagem, a memória dela, mas respeito-a permitindo-me aceitar que essa pessoa partiu, fisicamente falando. E depois o tempo. Eu já te referi há pouco, mas volto a sublinhar. Não há um tempo descrito, nem qualquer literatura que se leia sobre o luto. Não há um tempo de luto. Há sim um luto individual, como eu disse anteriormente. E esse luto é feito por cada um de nós ao nosso tempo. Há pessoas que falarão mais sobre o assunto, há outras que evitarão falar, há outras que podem falar de uma forma mais aberta hoje, mais reservada amanhã, mas no outro dia a seguir voltam novamente a falar sobre esse assunto. Não sei quanto tempo é que é, não importa para nós como humanos saber quanto tempo é que é, o que importa é que nós falemos sobre esse assunto. Eu gostava de te deixar aqui uma ideia. Por favor, se estiveres num processo em que sentes parado, em que sentes que há um bloqueio emocional do luto, de uma perda ou de uma pessoa, por exemplo, ou de uma relação que terminou há pouco tempo, por favor, pede ajuda. Ajuda especializada, ajuda connosco na psicologia. Se por acaso não for esse o teu caso, mas conheceres alguém que esteja num processo, ajuda essa pessoa a procurar ajuda especializada connosco. Por favor, ajuda mesmo, porque isto é um tema que muitas vezes se alastra a outras áreas da vida dessas pessoas e há aqui um sentimento de desamparo que é cruel, que é injusto, porque a morte não pede licença. Ela, quando chega, nós vamos. Ninguém regateia, não há negociar, é como é. E nós devemos de aceitar as coisas tal e qual como elas são. Uma inevitabilidade. É inevitável a morte. É inevitável nós passarmos por um processo de luto, porque o luto é o seu fiel escudeiro. Posto isto, gostava de te agradecer por estares desse lado, por ouvires. Podes ler os meus artigos sobre a morte e sobre o luto no meu blog. Eu estou aqui deste lado com o Psicoefeito. Nós vamos continuar a fazer Psicoefeito. Quero-te agradecer por estares desse lado e vamos continuar a fazer Psicoefeito. Muito obrigado.